Olá, meus amigos e minhas amigas. Os ataques aéreos devastadores que a Rússia lançou sobre a Ucrânia ontem ganharam uma repercussão bem forte e gerando justa indignação pela morte de civis, principalmente de crianças. Uma vez que toda morte de civis deve gerar indignação, estando esses civis na África, no Oriente Médio, no território russo ou no território ucraniano. O presidente Joe Biden chamou esses ataques de um horrível lembrete da brutalidade russa. As palavras de Biden refletem o que seria uma justa indignação com os horrores que a guerra traz exatamente para as populações civis que não a desejaram, não a iniciaram e não a financiaram. Hoje, terça-feira, o governo de Volodymyr Zelensky declarou um dia de luto em homenagem aos pelo menos 38 civis mortos nos ataques. Entre as vítimas estavam 4 crianças. Um dos locais atingidos foi o maior hospital infantil da Ucrânia em Kiev, que acabou deixando um número desconhecido de pessoas presas sobre os escombros. Zelensky destacou a importância de que o mundo continue a apoiar a Ucrânia para enfrentar a agressão. Biden afirmou que os Estados Unidos anunciarão novas medidas para fortalecer as defesas aéreas da Ucrânia, ajudando a proteger suas cidades e os civis. Essa declaração vem na véspera de uma cúpula da OTAN em Washington que marca o 75º aniversário da Aliança Transatlântica. Zelensky estará presente, junto com líderes de países que já forneceram bilhões de dólares em ajuda militar a Kiev. Os esforços de resgate continuaram durante toda a noite após os ataques em Kiev, Kryvyi Rih e Dnipro. Zelensky informou que 190 pessoas ficaram feridas, das quais 64 foram hospitalizadas. Durante uma coletiva de imprensa em Varsóvia, ao lado do primeiro-ministro polonês Donald Tusk, Zelensky pediu uma resposta firme dos aliados ocidentais de Kiev. Veja o que ele disse. Vamos retaliar contra essas pessoas. Daremos uma resposta poderosa à Rússia, com certeza. A questão para os nossos parceiros é, eles podem responder? Zelensky tem afirmado há meses que seu país não tem sistema de defesa aérea suficiente e solicitou pelo menos mais 7 baterias Patriot, além das já doadas pelos Estados Unidos, Alemanha e Países Baixos. A Rússia tem explorado as lacunas nas defesas aéreas da Ucrânia para realizar ataques contra a infraestrutura, além de bombardear as tropas de Kiev nas linhas de frente. Observadores esperam que os membros da OTAN se comprometam a fornecer pelo menos 4 baterias adicionais de mísseis Patriot à Ucrânia ao final da cúpula dessa semana. O pacote proposto pelos países da OTAN é considerado histórico e visto como uma tentativa de garantir a continuidade de ajuda à Ucrânia, embora possa não satisfazer totalmente Kiev. Essa comoção toda acaba levando à reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que deve acontecer hoje, terça-feira, a pedido de Grã-Bretanha, França, Equador, Eslovênia e Estados Unidos. Em resposta ao ataque da segunda-feira, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, recém-eleito, condenou atacar crianças inocentes como a ação mais depravada, enquanto o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, chamou o ataque com mísseis de crime de guerra. Um porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que ele condenou fortemente os ataques particularmente chocantes contra o hospital infantil e outra instalação médica. O chefe de direitos humanos das Nações Unidas, Volker Turk, condenou os ataques russos como abomináveis. O Ministério das Relações Exteriores da França chamou o bombardeio de um hospital infantil de bárbaro, e o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, descreveu o ataque como abominável. A Rússia, que tem como alvo a infraestrutura civil ao longo da guerra, negou responsabilidade pelas mortes de segunda-feira. Em uma declaração, o Ministério da Defesa atribuiu o incidente, sem mencionar diretamente a explosão do hospital, a mísseis antiaéreos ucranianos. Andriy Yermak, chefe do gabinete do presidente ucraniano, compartilhou uma imagem na rede social X que parecia mostrar um míssil russo sobre Kiev momentos antes de atingir o hospital, e identificou ele como um míssil de cruzeiro KH-101. O Serviço de Segurança da Ucrânia disse que encontrou destroços de míssil de cruzeiro que voa abaixo para evitar detecção por radar no local. Ainda falando sobre a guerra, mas mudando o assunto, o governo indiano está incomodado com o fato de que nacionais de seu país estariam sendo cooptados por Moscou para lutar na Ucrânia. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, abordou essa questão durante sua visita a Moscou e exigiu a liberação antecipada desses indivíduos. O secretário de Relações Exteriores da Índia, Vinay Mohan Quatra, explicou que aproximadamente 35 a 50 indianos estiveram nessa situação, sendo que 10 já retornaram ao país. Ele destacou que os dois países estão trabalhando para acelerar a repatriação dos restantes. Em um encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, Modi expressou sua dor e horror diante da morte de crianças inocentes, especialmente após o ataque mortal a um hospital infantil em Kiev.
Essa declaração de Moody foi uma crítica implícita a Putin, que pouco antes havia dado boas-vindas calorosas a ele no Kremlin, enfatizando a importância das relações estratégicas entre Índia e Rússia. Como disse lá em cima, a Ucrânia afirma ter recuperado fragmentos de um míssil de cruzeiro russo KH-101 no hospital infantil. Já a Rússia, sem apresentar provas, afirmou que foi um sistema antimíssil ucraniano que atingiu o hospital. Moody, em um discurso emocionante, disse: seja guerra, conflito ou ataque T... Qualquer pessoa que acredita na humanidade sente dor quando há perda de vidas. Mas, ainda mais, quando crianças inocentes são mortas, o coração sangra e essa dor é muito aterrorizante. Essa não foi a primeira vez que Moody criticou as ações da Rússia na Ucrânia. Em setembro de 2022, ele disse a Putin que a era de hoje não é uma era de guerra, e Putin respondeu que entendia as preocupações de Moody. No entanto, a Índia não condenou a invasão russa e aproveitou a oportunidade para comprar grandes quantidades de petróleo russo com desconto, o que contribuiu para diminuir os efeitos adversos das sanções que levaram ao declínio do comércio de Moscou com o Ocidente. Para a Rússia, a Índia tornou-se um parceiro cada vez mais importante, tanto economicamente quanto diplomaticamente. Putin, falando diante de Moody, afirmou que os dois países desfrutam de uma parceria estratégica particularmente privilegiada e agradeceu a Moody por seus esforços para encontrar uma solução pacífica para a guerra. Veja o que ele disse: agradeço pela atenção que você está prestando aos problemas mais agudos, incluindo a tentativa de encontrar maneiras de resolver a crise ucraniana, acima de tudo por meios pacíficos, é claro. E aí Moody respondeu: como amigo, sempre disse que a paz é necessária para as nossas futuras gerações. Soluções não são possíveis no campo de batalha. Em meio a armas, balas e bombas, as negociações de paz não podem ser bem-sucedidas. Temos que encontrar o caminho para a paz somente através do diálogo. A visita de Moody a Moscou coincidiu com o ataque ao hospital ucraniano, que foi bem embaraçoso para ele. Enquanto Moody compartilhava imagem de seu abraço com Putin nas redes sociais, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky manifestava sua decepção, afirmando que era um enorme desapontamento e um golpe devastador para os esforços de paz ver o líder da maior democracia do mundo abraçar o mais sanguinário criminoso do mundo em Moscou em um dia como esse. O Departamento de Estado dos Estados Unidos expressou preocupação à Índia sobre sua relação com a Rússia. Separadamente, o presidente Joe Biden chamou os últimos ataques à Ucrânia de um horrível lembrete da brutalidade russa. A Rússia afirmou ter atacado alvos militares e reiterou que não tem como alvos civis, mas que os sistemas de defesa antiaéreo da Ucrânia teriam sido responsáveis pelos destroços que atingiram o hospital. Bom, gente, sobre a reunião dos líderes dos 32 países da OTAN em Washington, comemorando o 75º aniversário da aliança, apesar de novidades para Kiev, a cúpula não marcará a entrada da Ucrânia na OTAN e um convite para Kiev ainda não será feito. Um compromisso de 40 bilhões em contribuições militares para o próximo ano e a criação de uma missão de treinamento e assistência à segurança para as forças ucranianas também serão anunciados. Tudo planejado para meio que institucionalizar o apoio à Ucrânia até que o momento certo para sua adesão chegue. A iniciativa recém-criada, provisoriamente chamada de NSATU, Assistência de Segurança e Treinamento da OTAN para a Ucrânia, será o principal fórum da aliança para treinamento e coordenação de entrega de armas. Ela será baseada na Alemanha e liderada por um general de 3 estrelas com mais de 700 funcionários. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estará em Washington realizando várias reuniões bilaterais e um evento especial com o presidente Joe Biden para aliados e parceiros não pertencentes à OTAN que assinaram acordos bilaterais de segurança com a Ucrânia. Michael Carpenter, diretor sênior para a Europa no Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, disse aos jornalistas que, junto com os novos anúncios de contribuições militares para a Ucrânia, a aliança vai consolidar o apoio a longo prazo. Veja o que ele falou. Vamos enviar um sinal forte a Putin de que, se ele pensa que pode superar a coalizão de países que apoiam a Ucrânia, ele está completamente errado. Os aliados vão estabelecer um novo comando militar da OTAN na Alemanha que vai aproveitar as forças institucionais da aliança para coordenar o treinamento e o equipamento e ajudar a Ucrânia a desenvolver uma força futura. Essa institucionalização do apoio à Ucrânia tem como objetivo fornecer equipamentos militares previsíveis e estáveis, evitando faltas futuras que têm sido desastrosas no campo de batalha nos últimos meses.
Esse plano, que foi idealizado pelo secretário-geral em final de mandato, Jens Stoltenberg, tem como objetivo garantir que o apoio à Ucrânia permaneça uma parte essencial das prioridades e funções da OTAN, especialmente no caso de Donald Trump ou outros governos hostis aos esforços pró-Ucrânia chegarem ao poder. Embora não haja consenso sobre quando ou como a Ucrânia poderá eventualmente se juntar à OTAN, vários países, incluindo os Estados Unidos, estão ansiosos para garantir que a aliança transmita a intenção de que a Ucrânia está em um caminho irreversível para a adesão. Carpenter disse que a linguagem no final da cúpula vai reconhecer os esforços de reforma contínuos da Ucrânia e vai demonstrar o apoio aliado à Ucrânia em seu caminho para a adesão à OTAN. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, entre os grupos de apoio ao Hamas na região, o mais importante está no Líbano e ultimamente tem enfrentado constante vigilância das forças de defesa de Israel. Após a morte de comandantes sêniores em ataques aéreos israelenses, o Hezbollah, que como sabemos é apoiado pelo Irã, recorreu a métodos como mensagens codificadas, telefones fixos e pagers para se comunicar e evitar rastreamento. Além disso, o Hezbollah tem usado drones para estudar e atacar as capacidades de inteligência de Israel numa estratégia que seu líder Sayed Hassan Nasrallah descreveu como cegar Israel. Desde que o aliado palestino do Hezbollah, o Hamas, entrou em guerra com Israel em outubro, os dois lados têm trocado fogo na fronteira sul do Líbano. Embora os combates tenham permanecido relativamente contidos, os ataques têm se intensificado nas últimas semanas e aumentaram a preocupação de uma possível escalada para uma guerra em larga escala. A situação levou a um deslocamento massivo, com dezenas de milhares de pessoas fugindo de ambos os lados da fronteira. Ataques israelenses mataram mais de 330 combatentes do Hezbollah e cerca de 90 civis no Líbano, isso segundo contagem da Reuters. Israel afirma que os ataques do Líbano mataram 21 soldados e 10 civis. A eficácia dos esforços de Israel depende de sua capacidade de reunir informações precisas sobre as forças do Hezbollah, seus líderes, infraestrutura terrorista e operações. As forças de defesa de Israel não responderam às perguntas sobre suas técnicas de coleta de inteligência e as contramedidas do Hezbollah, citando razões de segurança de inteligência. Sob pressão doméstica em Israel devido aos ataques do Hezbollah, o IDF destacou sua capacidade de atingir operativos do grupo do outro lado da fronteira. O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, em uma visita ao Comando do Norte de Israel, apontou para as fotos de comandantes do Hezbollah mortos e afirmou que 320 terror foram mortos até 29 de maio, incluindo operativos sêniores. A tecnologia de vigilância eletrônica desempenha um papel vital nesses ataques. O IDF afirmou que possui câmeras de segurança e sistemas de sensoriamento remotos focados em áreas de operação do Hezbollah e regularmente envia drones de vigilância sobre a fronteira para espionar o adversário. A escuta eletrônica de Israel, incluindo o hacking de telefones celulares e computadores, é amplamente considerada uma das mais sofisticadas do mundo. O Hezbollah aprendeu com suas perdas e adaptou suas táticas em resposta, de acordo com 6 fontes familiarizadas com as operações do grupo, que falaram sobre condição de anonimato para discutir questões sensíveis de segurança. Os telefones celulares, que podem ser usados para rastrear a localização de um usuário, foram banidos do campo de batalha em favor de meios de comunicação mais antiquados, como pagers e mensageiros que entregam mensagens verbais pessoalmente. Além disso, o Hezbollah tem usado uma rede de telecomunicações fixa e privada que data do início dos anos 2000. Para o caso de conversas serem ouvidas, palavra-código são usadas para armas e locais de encontro, sendo atualizadas quase que diariamente e entregues às unidades via mensageiros. Qassem Qassir, um analista libanês próximo ao Hezbollah, comentou o seguinte: "Estamos enfrentando uma batalha na qual informação e tecnologia são partes essenciais. Mas quando você enfrenta certos avanços tecnológicos, precisa voltar aos métodos antigos. Os telefones, as telecomunicações pessoais, qualquer método que permita contornar a tecnologia." O escritório de mídia do Hezbollah não comentou as afirmações feitas pelas fontes. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.